Olá, eu sou o Renan, da Paleta Cultural, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de vídeos sobre a Capela Sistina, falando sobre o mural do altar. Essa obra do Michelangelo, de um período posterior ao teto da Capela Sistina, que a gente analisou no último vídeo. Uma coisa muito importante que aconteceu entre a produção do teto e do mural do altar, lembremos que o teto foi feito em 1508 a 1512, e o mural do altar foi feito de 1536 a 1541. Então, um evento histórico localizado no meio dessas duas obras e que vai transformar a consciência do Michelangelo e transformar sua forma de representação, seus objetivos na reprodução e representação dessa obra é a Reforma Protestante. A gente data aqui como início 1517, com Martinho Lutero, e os desdobramentos disso vão influenciar fortemente a Igreja Católica e toda a sua produção artística. Então, no momento em que a gente vai olhar para o juízo final, a gente precisa entender que o Michelangelo estava tremendamente angustiado com esse destino da humanidade, até um pouco desejando o retorno do Cristo, do Messias. Quem o contrata para essa obra é o Papa Paulo III, e a obra, o juízo final, é um produto da crise, é um resultado da crise. Ele recapitula algumas das produções do Michelangelo e anuncia as que vão vir, as que estão por vir. É importante a gente perceber que o núcleo temático são esse movimento de massas suscitado pelo gesto divino, que já aparece em uma obra inicial do Michelangelo, chamada Centauromachia, lá de 1490, que faz referência a um trecho da mitologia clássica. O que é interessante da gente perceber é como o Jesus Cristo aparece nesse espaço central, quase que vazio, num nimbo de luz, e ele dá vida a toda essa movimentação de corpos e de massas. O Michelangelo aqui desconstrói um pouco da tradição iconográfica clássica, da tradição iconográfica cristã, que costumava representar Deus e sua corte acima de todos, e abaixo os escolhidos e os réprobos, os reprovados, os condenados. Aqui não, aqui Jesus Cristo, né, se encontra no meio da cena e dá movimento a toda ela. Qual que é a tese conceitual dessa obra? É a identidade de autoridade e de justiça. Ou seja, Cristo aqui, nesse momento do juízo final, é a justiça suprema, que não é humana e, portanto, nos escapa, não sabemos o que irá acontecer, mas sim divina. E Deus, Todo-Poderoso, vai, então, decidir quem será condenado ao inferno e a quem será concedida a graça do paraíso eterno. Ou seja, a gente está falando de um motivo trágico, né? O destino da humanidade. É muito interessante perceber que, de um lado, estão os perdoados. Aqui eu até desenhei algumas linhas de força para a gente perceber esse movimento de ascensão, de subida. E, do outro lado, estão os condenados. Vamos falar um pouco de detalhes desses perdoados. Olha que coisa interessante, o mundo terreno sendo chamado, então, para a ascensão aos céus, ao paraíso. Os mortos levantando das tumbas, os cadáveres aqui presentes, até as almas tentando subir, e os anjos numa força enorme para trazer essas almas para o céu. Destaco dois trechos aqui, dois pedaços desse afresco do Michelangelo, em que a gente consegue perceber essa força necessária para alçar alguém ao paraíso, ao céu. Inclusive aqui se utilizando do rosário, né? Ou seja, o rosário composto pelos terços. A importância, a metáfora da importância da comunhão, a importância da oração, a importância da reverência, da fé, quer dizer, tudo isso participando desse discurso da Contra-Reforma. A gente também percebe, abaixo de Cristo, essa figura dos anjos, que sopram as suas trombetas para despertar os mortos, para trazê-los à realidade do juízo final. Está acontecendo,
Portanto, esses anjos não são nada tranquilos, não são nada harmoniosos e pacíficos, como a gente costuma ter a representação, né, dos anjos. Do outro lado, como eu havia dito, a gente tem os condenados. E alguns detalhes chamam a atenção. Vamos dar um zoom aqui e perceber que nessa parte dos condenados, no inferno, aliás, Michelangelo não teve nenhum conselheiro para realizar essa obra, mas a sua grande inspiração foi o Inferno de Dante Alighieri. Então, aqui o que a gente consegue perceber? Uma imagem famosa, conhecida, que é o homem maldito. Essa pessoa que percebeu que foi condenada ao inferno e que é puxada por um demônio, é puxada por um desses seres para o inferno, claro, e que inclusive cobre o seu olho incrédulo, né, na situação, na realidade que ele está vivendo. E, por outro lado, o outro olho está aberto, percebendo o inevitável, percebendo que não vai ter jeito, que ele vai ser condenado ao inferno eterno. A gente tem também uma figura importante, que é a figura de Caronte, esse barqueiro de Hades, o deus da morte, e também temos aqui do lado Minos, ou seja, duas figuras que retomam as referências à mitologia clássica greco-romana. Quem é Minos aqui? Minos é Biagio da Cesena, um dos opositores do Michelangelo, uma pessoa que trabalhava como mestre de cerimônia papal e que, no momento que viu o afresco, o mural do Michelangelo, reclamou com o Papa, achou um absurdo o fato de ter tanta nudez nesse local sagrado. E o Papa, num tom de brincadeira, inclusive, respondeu para ele: olha, minha jurisdição vai só até o céu. Sobre o inferno eu não posso fazer nada. E, inclusive, o Michelangelo aproveita para tirar um sarro do Biagio da Cesena, colocando ali orelhinhas de burro para mostrar como ele era tolo, digamos assim, e cobrindo o seu genital com uma mordida de uma serpente, de uma cobra. Então, quer dizer, eu acho que a reclamação do Biagio da Cesena não deu muito certo, Michelangelo aproveitou e colocou a sua figura lá, representando Minos. Vamos olhar de novo para a composição geral e vamos subir um pouco. Vamos perceber que lá em cima estão os símbolos da paixão. A coluna, onde Cristo foi flagelado, onde Jesus foi flagelado, e a cruz, onde, claro, o mais óbvio símbolo da paixão que a gente tem. Por que essas referências aparecem? Quase como numa vontade de vingança, não é mesmo? Quer dizer, olha o que vocês fizeram com o Filho de Deus. Agora chegou a hora da verdade. Outro aspecto importante é que o Michelangelo aqui começa a se utilizar de uma distorção desses corpos. Olha como a falta de proporção é nítida entre, por exemplo, o tamanho da cabeça e do corpo dessa personagem. Não é? Olha, se a gente olhar em comparação com a criação de Adão, é brutal a diferença da representação do corpo em termos da proporção, da perfeição dessa representação. Por quê? Porque aqui o motivo é dramático, é trágico. E, portanto, Michelangelo começa a dar origem ao maneirismo, né, o que via a ser o maneirismo, a possibilidade de distorcer essas formas corporais para trazer mais dramaticidade, para trazer mais emoção para a obra. Esse núcleo central do qual a gente falava é composto de São João Batista, de São Lourenço, de São Bartolomeu, e a gente vai falar dele, e de São Pedro. São Pedro a gente reconhece porque ele carrega as chaves do céu. São Bartolomeu a gente também reconhece porque o seu martírio, a sua morte, foi retirando a sua pele, e por isso ele segura uma faca e a sua pele na outra mão. Então, é normal que os santos sejam apresentados com o seu objeto de martírio, como eles foram mortos. Agora, um detalhe muito interessante é que os historiadores da arte encontraram nessa figura da pele de São Bartolomeu um autorretrato do Michelangelo, para a gente ter ideia do quão frustrado ele estava, do quão amedrontado ele estava com toda essa realidade nova, condiz com o clima geral da obra. Então a gente vai usando os detalhes para entender a composição geral. E aqui a gente chega numa última possibilidade de análise,
juntando a cruz, o símbolo máximo da paixão de Cristo, esse Cristo impiedoso, que com o seu gesto divino dá movimento às massas, que não consegue, não dá atenção à súplica de Nossa Senhora, por piedade, por misericórdia, e que continua furioso representando a justiça suprema. A pele de São Bartolomeu, com o autorretrato de Michelangelo, o homem condenado que encara o seu próprio destino trágico de ser condenado eternamente ao inferno, e, por fim, o inferno aqui embaixo. Então, essa é a nossa análise da obra O Juízo Final, do Michelangelo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, na próxima série, a gente tem mais.